Fala galera, aqui é o João do canal João Sena Souza. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom rapaziada, no vídeo de hoje, vamos ver aqui todas as namoradas interessadas no amor do Diane Tennyson. Então já vai deixando o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber notificação. E bom rapaziada, a gente vai falar de bastante garota aqui, então bora ver aqui. Todas as namoradas do Ben 10. Meu Deus do céu, até eu me surpreendi. Mas quando se trata de Ben 10 nós falamos de tudo aqui no canal. Então sem enrolação, bora lá pro vídeo. Bom galera, sem mais enrolação, vamos lá conhecer todas as namoradas. Vamos nessa! Ao longo da saga do nosso querido protagonista Ben Tennyson, na franquia Ben 10, não fomos apresentados apenas alienígenas e cenas épicas de luta. O Ben, como qualquer pessoa desenvolvida com cuidado, tem relações complexas com seus amigos, inimigos, familiares e também, interesses românticos. Ao longo de 4 séries, não foram poucas vezes que o Ben encontrou uma garota e que despertasse seu interesse. E cada um desses relacionamentos tem um toque especial próprio, que caracteriza a identidade de cada relacionamento. Por isso, no vídeo de hoje, vamos escrever todos os interesses amorosos do Ben 10 em todas as mídias que existem, incluindo as não canônicas, como quadrinhos. E o primeiro deles é também a mais marcante e polêmico da série, a Julia Mamoto. A Julia é uma garota da mesma idade do Ben, que foi introduzida em força alienígena. Ela tem ascendência japonesa e uma personalidade calma e amigável, apesar de ficar bem brava e com razão em determinados momentos. Ela é jogadora de tênis e é bem competitiva naquilo que se propõe a disputar, além de ser a tutora do Tito, um mecamorfo de comportamento animalesco, que demonstra em diversos momentos e habilidades se transformar em tecnologia, sem antes possuir um dispositivo. A Julie foi introduzida ainda no primeiro episódio de Força Alienígena. Ben 10 retorna à parte 1, observando o jogo de futebol em que o Bale foi o goleiro. O relacionamento dos dois começa de fato em confusão de cais onde ambos se encontram, numa espécie de parque de diversão portuário. Desde então, ao longo de toda a saga de Alien Force e Supremacia Alienígena, o relacionamento de ambos tem momentos de altos e baixos. A Julie está presente quando Friagem toma controle do Ben, como objetivo de se alimentar, para o parto de bebês necrofrigianos. Aparece brevemente na Guerra dos Mundos, quando ela e o Ben quase se beijam, e está inclusa no episódio Projeto Mascote, onde ela e o Ben têm uma de suas várias brigas. A briga se trata sobre a capacidade dela conseguir lidar com uma criatura de grande poder como Tic, já que ela começou a tratá-la como mascote. Podemos dizer que, apesar de ambos terem interesses compatíveis, inclusive no combate ao crime, com a Julia utilizando o Tic de armadura para ajudar o Ben em mais de uma ocasião. No geral, a relação de ambos era extremamente tóxica. Sim, eles tiveram momentos fofos, como uma cena no início de Supremacia Alienígena, em que o Ben, devastado por ter tido sua identidade revelada, diz que todos odeiam ele. Julie, para reconfortá-lo, diz que nem todos o odeiam, simbolizando que ela o ama. O amor realmente existia, mas não dá pra dizer que o relacionamento era saudável. No episódio, enganamos o Ben Ciclona, usando o Suprametriz e o Ico para estar presente em mais de um lugar ao mesmo tempo. Um desses lugares é uma partida de tênis da Julie, e esse é justamente um dos locais para onde o Ben verdadeiro não vai. Isso indica que o Ben já não priorizava o relacionamento com a Julie desde Suprema Serenigna, já que a versão original do Ben foi assistir a um filme de lutadores sumô, ao invés de ficar com a namorada. Em outra ocasião, no episódio Hora do Herói, o Ben é beijado por Jennifer Noturno, personagem é essa que vamos se aprofundar mais tarde, e ele nem resiste, e isso deixa a Julie profundamente incomodada. Claro que no segundo episódio, eles fazem as pazes, depois dele salvá-la, mas isso também é outro indicativo de que a relação de ambos já caducava em sobrancelha. Enigma no episódio A Transmogrificação de Onice. É mencionado que o relacionamento entre ambos chegou a um término, ou poderia muito bem ter acabado. Posteriormente, no episódio Olhos de Quem Vê, ambos estão novamente com problemas no relacionamento. Como último exemplo, é possível mencionar que no episódio O Círculo dos Guardiões da Chama, Julie fica bem incomodada com Ben, após ele ridicularizar uma seita fanática, a qual ela havia se filiado
afiliado, rindo dela. No crédito final, podemos dizer que o relacionamento tem sim pontos lindos que demonstram a beleza dos relacionamentos na adolescência. Mas assim, as brigas eram constantes, a fidelidade não era das melhores, e havia ameaças criminosas e alienígenas constantemente, atrapalhando a capacidade de ambos se dedicarem um ao outro. A culminância final de tantas picuinhas chegou ao fim dos primácia alienígena e o universo, um término de relacionamento que não ficou nem mesmo aparente ao Ben. Inicialmente, basicamente, o Ben falava com a Julie enquanto jogava videogame de lutadores de sumô, aí simbolizando o quanto ele não priorizava a namorada dele. Ele solta interjeições agressivas, direcionadas ao jogo virtual, mas a Julie entende as ofensas como sendo direcionadas a ela, tá ligado, e ela interpreta que o Ben estava encerrando o relacionamento. Posteriormente, quando a Julie aparece com um novo namorado, as coisas já não têm mais volta, sem não dá pra negar que foi uma justificativa bem ruim pra dar um final ao relacionamento do Ben e da Julie. Mas o fato é que eles já estavam caducando em maus lençóis há muito tempo, no período de um universo. E a Julie, ela tá se relacionando com um fotógrafo louro chamado Ever, que o Derek, ele descreve como sendo o namorado que o Ben nunca foi pra ela. Julie é alguém que realmente dá atenção ao relacionamento. O próximo interesse romântico apareceu, inicialmente em quadrinhos, que precedem o filme Ben 10, Invasão Alienígena. A Helena Vale-Luz é uma garota de pele morena, cabelos pretos, que aparece inicialmente usando uma jaqueta de couro. A Helena é descrita pela Gwen, informação extra contradita por outras fontes, como a primeira crush do Bear. Ela conheceu o Bella ainda na infância ou na pré-adolescência, e se tornou bem próxima, ajudando a entrar no time de futebol de escola. Durante os eventos do filme Ben 10, Invasão Alienígena, o pai da Helena some, e é descoberto que ele está servindo como hospedeiro para uma colônia de nono-chips. O Bella derrota a rainha, e a situação parece ter sido resolvida. Em Supremacia Alienígena, ela reaparece sob o contexto da morte de seu pai, que está com o laboratório para investigar e estudar os nono-chips, após analisar muitas pistas, como o fato de que os nanochips não pareciam atacá-los. O Ben percebe que a Helena está de fato no controle dos nanochips. Na verdade, a Helena já estava servindo de hospedeira dos nanochips, mesmo antes dos eventos de invasão alienígena. E a rainha nanochip era apenas um fantoche. Uma luta acontece e o Ben começa a perder para Helena. A Julie convence a verdadeira rainha nanochip a parar, afirmando que ela interromperia a sua loucura se ela realmente ama o Ben. Ela consegue controlar momentaneamente os nanochips, fugindo. Ser Helena tenta tomar o lugar de Julie, transformando-se numa cópia dela com os nanochips, mas o plano é descoberto. E novamente a Helena é derrotada no diálogo, graças a uma afirmação do Derek que é o universo. Mas a Helena é uma das garotas que aparece no episódio, o programa mais perigoso, competido pelo noivado com Bella. Isso por si só não garante que a Helena estava disposta a se casar com Bella, já que muitas garotas estavam presentes, inclusive algumas com pouco interesse no Bella, como a Julie Jones Universo. Mas se juntarmos esse contexto com o comportamento anterior da Helena, dá sim para dizer que ela é bem interessada no Ben. Acredito que o que já apresentamos já deixa bem claro o tipo de garota que Helena é. Claro, tudo que vimos em tela sobre ela foi o controle dos nanochips, exceto por sua breve aparição em um programa mais perigoso. Então não dá para dizer que naturalmente ela é obsessiva. Mas fato é que ela já conhecia o Ben há muito tempo, está presente na competição de um mini-verso pelo noivado, e que não há outro motivo aparente para os Chips quererem poupar o Ben, o que significa que provavelmente também foi intervenção dela. Resumo de tudo, ela é caída pelo Ben no nível praticamente doentio, completamente obcecada e até possessiva em certos aspectos. Claro, carinho não machuca ninguém, mas nesse nível, não podemos dizer que o relacionamento entre Helena e Ben é saudável. Assim sendo, terminamos a segunda garota e ainda não encontramos o par perfeito pro Ben. Terra é o final de Benezone Universo, a imperatriz dos Incursianos. Mas nem sempre foi assim. Essa anfíbia humanoide foi introduzida lá em Força Alienígena, no mesmo episódio que apresentou, ali em vezes oficialmente pro público. Lá ela é representada como uma criança franzina, extremamente sádica. Ela tenta tomar o trono do seu pai e acaba sendo presa, presumivelmente por traição. Ela retorna em Benésio ao universo, liderando um batalhão de soldados incursianos como general, e falha em conquistar
Pepsi dos 11, chegando a mentir pro seu pai sobre a derrota, o que reforça a noção de que ela possui uma personalidade profundamente manipuladora. O verdadeiro desenvolvimento da personagem ocorre na Guerra da Terra contra os Incursianos. O Ben ele tá exilado da Terra, e o planeta tá rendido para o Império, uma vez que os sapos espaciais possuem exército de Tocustas Mutans ao seu comando. O Ben ele consegue fugir e virar a situação da guerra a favor da Terra. Eventualmente, é revelado que a própria Ateia sabotou a prisão pod do Ben no espaço, para que ele retornasse e destronasse o seu pai novamente. A Ateia demonstra ter a capacidade de conseguir planejar cada movimento 10 passos antes do inimigo e manipular aqueles ao seu redor. A equipe Tennyson cercou a Terra, mas o exército incursiano ainda cerca a Terra, o que dá até uma margem de negociação, permitindo que ela proponha sua própria liberdade sobre a condição de uma trégua entre o Império Cursiano e a Terra. O acordo é até aceito, né? E antes de partir, a até convida o Ben para juntar-se a ela com o Bullfrog, né? A forma incursiana Domitrix. É a partir deste momento que o romance entre os dois fica mais aparente, né? O Ben nega o convite, mas a até consegue assediá-lo com um beijo lambida, né? Surpresa, antes de ir embora. Aí posteriormente no episódio Briga de Gato, até ela busca o Ben para fazê-lo o seu consorte, né? Uma espécie de imperador sem poder para o Império Incursiano, também o marido dela. Para isso, ele precisaria se tornar o Bullfrog permanentemente. O único problema é que a princesa Luma, comentaremos mais tarde, também busca pelo Ben como marido, mas na forma de 4 braços e não de Bullfrog. O Ben ele consegue fazer um jogo psicológico em ambas, deixa-nas a entender que elas querem maridos, por serem fracas demais para governarem sozinhas. Então ambas desistem da ideia. Até aparece um episódio do programa Mais Perigoso, mas por si só não significa muito, já que praticamente toda mulher que o Ben conhece está presente nesse episódio. E o que podemos dizer do relacionamento em si, entre o Barry e a Ateia, numa análise bastante fria? Não é muito diferente do que acontece entre o Barry e a Helena, como são tóxicos num nível absurdo. Mas é claro, o namoro entre o Ben e a Julie por si só já é tóxico, mas no nível infinitamente é mais atenuado. A Terra parece mais interessada em Bullfrog do que no Bear. Talvez a gente saiba o motivo. Por conta da nutrição ruim, todos os soldados do Império Cursiano parecem raquíticos, fazendo com que a Terra não tenha muitas opções para um marido saudável. Ao ver o Bullfrog, uma versão ápice de macho da espécie, não há dúvidas que a garota incursiana foi a loucura, mas amor nenhum justifica querer tirar seu crasso do planeta natal para que ela viva uma vida como imperador de uma monarquia. Talvez a única diferença entre a relação Barry e Helena e o Barry e a Ateia seja aqui, enquanto a Helena tenta se adequar, ou até se tornar outra pessoa para agradar o Bear. A Ateia quer que o Bear se adeque a ele, para que ela possua um amor, reforçando sua personalidade egocêntrica. Luma Vento Vermelho é a Tetramanda, filha de Garvento Vermelho, e serve como herdeira do culto, ele territorial sobre sua tribo. Basicamente, assim como a Ateia, Luma é uma princesa. A história de como a Luma se tornou um interesse amoroso, no entanto, é mais complexa do que da Ateia, que simplesmente viu o incursiano um pouco mais bem nutrido e se apaixonou. No caso de Luma, 3 anos antes de Universe, é dito que ela fez um acordo com Kevin, estabelecendo um casamento de 3 anos no futuro, que é bem, quando se passa o episódio, o casamento é interrompido por Bear, que se transforma em 4 braços, desafia e vence Luma numa luta. Só então, o Ben descobre que Tetraman, das fêmeas se apaixonam pelos machos da espécie, que as derrotam em batalha. É difícil bater o martelo sobre isso, é algo biológico, por uma questão sistema nervoso, ou até de feromônios, ou se é algo cultural e ritualístico da espécie de Tramanda, de um jeito ou de outro. Luma se apaixona pelo Ben e marca o casamento de ambos para 3 anos no futuro. Eventualmente, a Luma desafia Julie, uma batalha que começou pela Luma não saber que a Julie e o Ben já haviam terminado. A Julie consegue derrotar a Luma, o que aparentemente cancela o casamento na tradição Tetramanda. A Luma, no entanto, ainda não cansou de perseguir o Ben e busca-o novamente no episódio Briga de Gato, que já comentamos anteriormente. Assim como a Ateia, a Luma é dissuadida da ideia quando o Ben
faz um jogo mental em ambas, que dá a entender que elas procuravam o marido, por não serem fortes e independentes. Isso faz ambas desistirem do Ben, assim como praticamente toda mulher que o Ben já conheceu. Luma também aparece no episódio O Programa Mais Perigoso, porque, como discutimos anteriormente, não significa muito, de modo geral. Luma costuma ser bastante possessiva, o que se traduz na sua atitude de basicamente tratar o Ben como posse dela. Em certos momentos, ela chega a ser inclusive agressiva, em especial com aqueles que parecem desafiar o romance entre ela e Ben, ao contrário de Ateia. No entanto, Lua não parece ser tão dependente da forma alienígena para amar o Ben, enquanto a princesa ecosiana ama basicamente o Bullfrog. A Luma parece realmente gostar do Ben, mesmo quando ele está na forma humana, mesmo obviamente preferindo como 4 braços. A Luma não chega a ser tão irritada quanto uma complexiana, o que de certo modo é um ponto positivo. Esther ela é uma híbrida de humano com Krall, e um dos vários interesses amorosos do Ben, introduzidos em Ben 10 Universo, como outras da espécie do Krall. Ela usou uma jaqueta de pelo para se proteger do frio, apesar de ter uma resistência maior a temperaturas baixas, que membros pulam da sua espécie. Por ser uma híbrida Esther, ela usa uma tiara, tem a tradicional sobrancelha ramificada dos Krall, e junto com uma pele rosa claro e um cabelo rosa, choque a Esther. Ela foi introduzida no episódio Beco do Calor, onde outros membros da sua espécie buscavam trazer o magma do subsolo para aquecer todo o planeta, tornando o clima mais confortável aos Krall. A Esther, junto com o Ben, impede um plano de fluir resultados e se torna a nova líder dos Krall, tomando o lugar que um dia era do seu pai. Ao longo de toda a série de beleza do universo, a Esther vai deixando pistas sublimes ou até óbvios do seu interesse com o Ben, mas o garoto simplesmente não entende elas. No episódio Briga no Museu, a Esther chega inclusive a convidar o Ben para um encontro. Talvez no Brasil essa cultura não seja tão forte, mas nos Estados Unidos, chamar alguém para sair é praticamente um precedente para namoro. O Ben, ele não consegue entender nenhuma dessas pistas. Eventualmente, a Esther desiste do Ben. Começa a namorar com uma criatura pouco inteligente, conhecida como Antônio. Falando em questão de personalidade, a Esther é extremamente carinhosa, meiga e tolerante. Esse comportamento não se dá só com o Ben, já que ela chega a confortar a Kai também, mesmo após ela ficar chateada com o fato da Kai ter ficado trancada junto com o Ben no episódio Briga do Museu. Talvez o relacionamento entre Ben e Esther tivesse sido algo saudável e positivo para ambos, caso o Ben tivesse pegado as pistas da Esther. Nem tanto. Desde a série clássica, já apontava quem seria a namorada definitiva do Ben. Ben era a Karen Green. A Karen é uma humana de uma tribo indígena navagio, norte-americana. Ela foi introduzida ainda na série clássica, como neta de um antigo amigo do Romax, no mesmo episódio que nos apresentou o Yanadutia e o Lobisbank. Desde esse episódio, o Ben de 10 anos já demonstrava interesse nela. A Karen tem uma pele morena em cabelos negros e longos. Parece em nenhum momento durante a linha Forte Supremacia, mas retorne ao universo onde os Pina, filho da Karen e do Ben do futuro, interfere na linha do tempo, tentando garantir o relacionamento de ambos, para que ele continuasse existindo, numa vibe bem de volta para o futuro. A interferência dos Piner também fez parte da guerra temporal do Maltrunt. Há 3 aparições principais da Cairo Universo, e uma quarta no antepenúltimo episódio da série, que basicamente sela o relacionamento de ambos. A primeira é no episódio Um Lobisomem Americano em Londres. A próxima aparição é no episódio Briga no Museu, em que o Ben cai e falham em tentar proteger um artefato alienígena das mãos de Subdora. O terceiro momento no episódio, que foi censurado no Brasil e no resto da América Latina, pior episódio do Segredo dos Santos. O Ben irrita a Kai, mencionando o fato de que no futuro que ele visitou, ela se torna sua esposa. Isso deixa cair profundamente irritada, mas não rompe totalmente o laço que os dois desenvolveram ao longo dos episódios. Ambos terminam se beijando acidentalmente, quando esbarram um contra o outro, o que simboliza o começo definitivo de um relacionamento duradouro entre ambos. A Kai é uma garota determinada e forte. Ela também pode ser muito carinhosa e fofa, quando o momento adequado. Um exemplo disso é justamente o episódio O Programa Mais Perigoso, em que ela aparenta estar bem mais próxima do Belo, justamente após as intervenções de Spina. Não é uma garota que se escora no banco. Ela tem uma personalidade dependente e não precisa do Ben. No entanto, ao final de Homem e Universo,
ambos começaram a desenvolver um lindo relacionamento, que, como sabemos, eventualmente, florescerá no noivado e então num casamento. Uma nota diz que o Ben teria algumas namoradas antes de ficar com a K. Em definitivo, claro que podemos interpretar a Esther até a Luma Helena como namoradas, mas isso seria força da barra um pouco. O fato é que, oficialmente, a única namorada até o momento é a Julie e a Kai sim. Eles só se beijaram e não houve um pedido explícito de namoro. Mas culturalmente nos Estados Unidos, situações pequenas podem significar um pedido de namoro. Como já comentamos, como só a Julie foi namorada, realmente, antes da Karen se tornar namorada do Ben, ao final de um universo. Dá sim para interpretar que, talvez o namoro entre Kai e Ben acabe, para que Ben tenha mais algumas namoradas. E só então Ben, em definitivo, com a Karen. Mas claro, esse pode ter simplesmente ter retconado, como foi retconado o pop-pump dos amuletos de Bezel. Agora vamos falar da Jennifer no turno. Esse romance não é muito bem explorado, mas basicamente, quando o Ben salva a Jennifer de um sequestro fake, para causar rebuliço na mídia, orquestrado pelo Capitão Genesis, ela acaba dando um beijo nele, o que começa um relacionamento, ou coisa do tipo entre os dois. Tecnicamente a Jennifer deu um beijo nele, beijo este que o Ben, estando namorando com a Julie na época, não resistiu, sendo como um gesto de agradecimento. Posteriormente, a equipe da Jennifer, inclusive, convence o Ben a passar um tempo com ela, por questões publicitárias. Obviamente isso deixa a Julie bastante irritada, e com razão. O Ben chega inclusive a ir para uma festa com a Jennifer, o que deixa a Julie ainda mais furiosa. Posteriormente, tudo parece voltar ao normal entre Jennifer e Ben, o que significa o fim do relacionamento. Mas a Jennifer dá um beijinho no Kevin, o que deixa alguém furiosa, ao ponto de ameaçar quase mutilar a Jennifer, caso ela insistisse. A Jennifer aparece posteriormente. Num dos episódios mais sombrios, ela desenvolve síndrome de Estocolmo, e basicamente está apaixonada pelo homem que a sequestrou. Ben novamente a salva, mas os avanços românticos são bem mais recentes dessa vez. Uma nota, galera, que podemos tirar duas coisas principais desse curto relacionamento de 2 episódios. A primeira é a dúvida sobre até que ponto o Ben realmente estava fazendo tudo por publicidade, e até que ponto ele realmente estava interessado. Na Jennifer, claro, toda figura pública tem que aparecer na mídia de vez em quando, para permanecer em relevância, mas como vemos no episódio Fama, a relação do Ben com a popularidade é algo complicado. Em certos momentos, ele parece ser feliz por estar sendo reconhecido como herói, enquanto em outros, ele só deseja ter sua identidade secreta de volta. Então é duvidoso você dizer que o Ben só beijou a Jennifer para alavancar sua imagem. No mínimo, dá para questionar se ele realmente estava dizendo a verdade ao afirmar que ele e a Jennifer eram apenas amigos. A segunda coisa que dá para tirar é o fato da postura da Julie ter sido extremamente passiva quanto a isso, por causa que em literatura temos um arquétipo de personagem chamado Forrio, que é basicamente um personagem cuja função é ser oposto de um personagem, para que as características do outro personagem sejam realçadas. Não necessariamente um foio é um vilão, mas sim alguém que é bem oposto em questão da personalidade. Enfim, há características. Nesse caso, a Julie serve como um foio da Gwen, o que destaca o quanto inerte e letárgica ela foi ao simplesmente aceitar que Ben beijasse a Jennifer, sem mais nem menos a guinha. Literalmente ameaçou torturar a Jennifer, enquanto a Julie fez nada. É algo a se notar e reforça o quanto a relação entre Ben e Julie não era muito saudável, em especial para Julie. Em seguida aqui, pessoal, temos a Drica Sábado. Esse daqui é ainda menos explorado que o último. Basicamente, a Drica Sábado é uma mulher já casada, com algo por volta dos 40 anos de idade. E o Ben tem uma queda por ela. Sim, é pouco convencional. Isso sempre irrita o filho da Drica, o Zack Sábado. Especialmente pelo fato de que um garoto próximo da idade dele tem interesse na sua mãe. A Drica apareceu em Ben 10 pela primeira vez no episódio, até que enfim é sábado. Mas ela apareceu bem antes em outra série, em que ela é uma das protagonistas, Os Sábados Secretos. Inclusive, o Sábado Secreto se passa no mesmo universo de Ben 10, com o Rex aparecendo em foto num dos episódios, antes mesmo do crossover acontecer. No episódio de Pasmen, 2008, Geome Universo era introduzida numa luta junto com o Hulk, o Ben e sua família, que pretendia reviver o maior vilão dos Sábados Secretos. Agora temos a conhecida como Unitriz. Mas da onde que vem esse nome bizarro? Basicamente, o Unitriz é um dispositivo experimental que procedeu ao Minitrix. Ao invés de armazenar o DNA, o Unitriz armazena o DNA
DNA de apenas uma espécie. Ele pode até ser um dispositivo alienígena, mas sua aparência é bem humana, porque o Unitrix interpretou e randomizou o DNA da Gale no momento que ela teve contato com a cápsula de proteção do Nitrix. O DNA da Gwen não é exatamente igual ao DNA da Eunice. Graças à randomização, a Eunice foi encontrada pela primeira vez nua. Pegou as roupas da Gwen, emprestada para não ser vista exposta, no pouco tempo que permaneceu na Terra. A Eunice foi extremamente gentil, demonstrou amar a natureza e ser uma pessoa calma e amistosa. Ela rapidamente se conectou com o Ben. Parece ter terminado o relacionamento brevemente com a Julie. Num período antes de retornar com ele, ela entrega uma flor para que o Bella não se esqueça dela, mas seu legado foi bem bonito. Agora a Emily é uma garota com deficiência física. No caso paraplegia, costumava ser uma grande amiga da Gwen, e por um breve período, foi interesse amoroso do Ben em um encontro entre ambos, que por si só já é algo duvidoso, uma vez que não dá pra dizer ao certo se isso aconteceu antes do início entre Ben e Julie, pela falta de tempo entre o início do namoro da Julie e do Ben, e a recalibração do Onitrix. O Ben se transformou no macaco-aranha e amarrou, com teias numa torre de 60 metros de altura, segundo do Matt ONA. Emily não odeia o Ben por isso, mas ela ficou bem brava. Breve relacionamento de ambos. Aí que entra uma especulação. Será que a Emily é paraplégica? Porque se acidentou nesta aventura com Ben? É improvável, uma vez que isso não é mencionado em nenhum local, e é dito por diretores que a Emily não odeia o Ben. Isso contraria o que é dito no episódio, já que a própria personagem afirma odiar o Ben. Então, de um jeito ou de outro, essa é uma possibilidade. Afinal, como ela conseguiria ter ficado amarrada na torre, sem o movimento das pernas para. Além disso, tem uma arte oficial um tanto curiosa que mostra ela de pé. Se isso significa algo, não sabemos. Agora temos Lucimene, uma lonopana que costuma assumir a forma humana. Loira de olhos rosa, uma garota brincalhona e engraçado que gosta de se divertir, além de tecnicamente ser parente do Ben Tennyson. Graças aos acontecimentos do episódio, o Grande Casamento Alienígena. No entanto, não há vínculo direto sanguíneo dela com o Ben. O relacionamento entre Ben Tennyson e Lucimene nunca foi explícito na série, mas a Lucy já usou seus poderes para se disfarçar em outras pessoas, enganar o Ben, divertindo. Se muitos fãs costumam imaginar como seria um relacionamento entre ambos, o que chamamos de shipper casais. Parte se deve ao fato de ambos terem dançado junto, na série clássica, na cerimônia do casamento, e ao universo. O Ben chega a dizer que a Prime Lucy é incrível. No entanto, daí para dizer que existe um relacionamento sólido entre ambos é uma forçação de barra. De certo modo, o Matt Wayne ainda adiciona que o relacionamento entre primos é um tabu na comunidade linopana, mesmo se não forem primos com relação de sangue. No entanto, a Lucy não poderia ficar de fora do vídeo, graças à percepção que a comunidade tem no relacionamento de ambos. Garotas do episódio do Dia Perfeito. Grande parte desse episódio se passa nos sonhos do Ben. Aparecem meninas, aparentemente um pouco mais velhos que o Benny, 10 anos, que o beijam e o deixam extremamente gamado. Claro, tudo isso acontece num sonho, mas a gente sabe que as pessoas que aparecem nos sonhos não são totalmente inventados. No mínimo, os rostos costumam ser de pessoas que conhecemos ou vimos na vida real. Além disso, seria difícil o subconsciente do Ben fazer um sonho em que ele se apaixona por essas garotas, se ele mesmo não tivesse o interesse, mesmo que oculto, por elas. Em seguida aqui, pessoal, temos a Lorelei. Lorelei é uma sereia que aparece. Uma história em quadrinhos de uma espécie que surgiu de exploradores de Pisces, que colonizaram uma cidade denominada Terra Pisces. Ela é uma princesa do governo que reina sobre seu povo, e uma garota extremamente independente, forte e descrita como no mesmo nível do Bear. Ambos quase se beijam no final da história, em que a Lorelei aparece, mas é dado a entender que o Byron recusou o beijo. O interesse unilateral existia num relacionamento, por parte da Lorelei. Em seguida, aqui temos a Encatriz. A Encatriz também já foi um interesse romântico ao nosso jovem. Ela usa um disfarce de uma mina exorbitante e bonita. O Ben questionou Kevin, sem cantriz. Tava bonito. A Gwen até fica incomodada. Nós não vemos a Encatriz desde a infância. Ela tava bonita. Ben mais que bonita. Uma gata Kevin. A gente vê que esse moleque piranha
já teve interesse em várias, e a Incatriz não foge disso. E por fim temos Amor, trança do Reboot, já que ela é uma das vilãs mais agressivas na série clássica, e continua sendo agressiva no Reboot. No entanto, por ela ser por volta da mesma idade do Bear no Reboot, muitos fãs imaginam como seria um relacionamento entre ambos, o que certamente reforçou a raiva que ela tem por ele. O relacionamento entre ambos não é explícito na série, e é preciso forçar um pouco a barra para dizer que há sinais de um romance entre ambos. Então vou finalizando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado, deixa seu like e ative o sininho. Muito obrigado por assistir o vídeo, falou e fui!